Bom, vamos lá para a nossa aula de exercício, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte: ao aplicar-se 220 volts a 500 espiras do primário de um transformador, obtém-se no secundário 150 volts. Calcule o número de espiras do secundário. Aqui eu vou usar a equação, né? N1 sobre o 1, que é igual a N2 sobre o 2. O N1 é 500, o V1 é 220. Então vai ficar 500 sobre 220. Isso é igual a N2, que foi o que pediu para achar, né? Dividido por 150. Multiplica cruzado, vai ficar 150. Vai ficar 500 vezes 150, desculpa, dividido por 220. E aí vai ficar 500 vezes 150, que vai dar 75.000. Dividido por 220. N2 vai ser igual, eu vou simplificar um zero aqui com um zero aqui, vai ficar 7.500 dividido por 22, que vai dar 341 espiras, ok? Vamos lá para a letra B, porque tem a letra B. A letra B pede a tensão que se obtém no secundário se aplicarmos no primário os 220 volts, mas apenas em 400 espiras. Então, no secundário, eu vou considerar esse 340, né? Com essas 340 espiras, qual seria a voltagem em cima dele? Eu vou usar a mesma equação. N1 sobre o 1 é igual a N2 sobre o 2. Então, agora, aqui no primário, ao invés de 500 espiras, eu vou colocar 400. Continua os 220. Como eu falei, né, no secundário, eu vou considerar aquele mesmo número de voltas lá, 341. Né? Qual seria, então, a voltagem obtida ali? Vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar cruzado, vai ficar 400, o 2, igual a 220 vezes 341. 400, o 2, vai ser igual a 220 vezes 341, dá 75.020. E aí vai ficar o 2, que é 75.020 dividido por 400. 75.020 dividido por 400. O 2, então, vai ser igual a 187,55 volts. Bom, vamos lá para a letra C. A letra C está falando: a tensão que se obteria no secundário se aplicasse no primário os mesmos 220, mas agora com 600 espiras. De novo, a mesma equação, né? N1 sobre o 1 é igual a N2 sobre o 2. Aqui não faz diferença se você colocar o 1 sobre N1, o 2 sobre N2, tá, gente? Independente, continua diretamente proporcional, tá bom? Então, vai ser agora 600 dividido por 220. Aqui eu não estou mudando o número de espiras, né? Então, 341. O que eu quero achar é o valor de U2. Então, vai ficar 600 U2
que é igual a 341 vezes 200. 600 o 2 vai ser 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 68.200. O 2 vai ser 68.200 dividido por 600. Vou simplificar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Vai ficar 682 dividido por 6, que dá 113,6666. Vou arredondar para 7, tá? Então, o secundário vai ter 113,7 volts, ok? Vamos lá para o exercício 2. Pretende-se obter no secundário do transformador 2 níveis de tensão. Então, eu tenho aqui a tensão 2 e a tensão U'2, porque é possível fazer isso, tá? Do outro lado do transformador, eu tenho várias voltagens de saída. A tensão na rede é 220. O número de espiras no primário e no secundário são, respectivamente, 600 espiras aqui e 50 aqui, no total, tá? Calcule o valor de U2. Vou lá. N1 sobre U1 é igual a N2 sobre U2. O N1 é 600, 220, aqui é 50, U2. Multiplica cruzado, vai ficar 600 U2, que é igual a 220 vezes 50. 600 U2 vai ser igual, 2 zeros aqui, vai ser 110. Ou seja, vai dar 11.000. E aí vai ficar o 2 é igual a 11.000 dividido por 600. Vou simplificar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui, vai ficar 110 dividido por 6. 18,3333, 18,3 volts. Então, ó, nesse aqui, tá vendo que aqui tá 0 volts, aqui tá o 2, nesse aqui tá dando o 18,3 volts, tá bom? Vamos lá para a letra B. A posição da tomada do secundário, ou seja, número de espiras, que permite obter no U', que seria esse aqui, né? Quantas espiras vai ter ali para ter 8 volts? Vou de novo usar a equação, né? N1 sobre U1 é igual a N2 sobre U2. Aqui vai continuar a mesma coisa, né? Que eu não estou mudando do primário. Então, vai ser 600 dividido por 220, que é igual, o N2 é que eu quero calcular para que dê 8 volts. Multiplico o cruzado, vai ficar 220 N2 igual a 6 vezes 600. 6 vezes 8, 48 mais 2 zeros. N2, então, vai ser igual a 4.800, né? Dividido por 220.
Eu vou simplificar um zero em cima com um zero embaixo. Vai ficar 480 dividido por 22. Vai dar 21,81. Não tem como eu ter 21,81 voltas, né? Ou eu tenho 22 ou eu tenho 21. Eu vou arredondar para cima, tá? Então eu vou ter aqui aproximadamente 22 voltas ou 22 espiras, tá bom? Essa seria a resposta, aproximadamente 22 espiras, tá bom? Exercício número 3. As usinas geradoras de energia elétrica produzem alguma coisa que permite, através de um transformador, elevar A e assim diminuir A, de modo a diminuir as perdas de energia por efeito Joule nas linhas de transmissão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. As opções: tensão, corrente contínua, corrente elétrica. Então vamos lá. As usinas geradoras de energia elétrica produzem tensão, corrente contínua ou corrente alternada, que permite, através do transformador, elevar a tensão, né? Porque o que ele faz é aumentar a tensão. Aqui seria tensão, né? Seria tensão. Assim, diminuir a corrente elétrica, de modo a diminuir as perdas de energia por efeito Joule. Então, as duas últimas eu sei que é tensão e corrente elétrica. Tensão, corrente elétrica, aqui na letra C tem. Vamos lá. Corrente elétrica, tensão não tem. Só tem essa opção, né? Então, tem que ser a letra C. Corrente alternada. Será que daria certo? As usinas geradoras de energia elétrica produzem corrente alternada que, através de um transformador, elevar a tensão. O transformador só funciona, né, gente, se a corrente elétrica ela for uma corrente elétrica o quê? Alternada. A condição para o transformador funcionar, a condição para esse transformador funcionar é que desse lado aqui eu tenho que ter uma corrente alternada para que gere desse lado aqui um fluxo magnético variável e eu possa ter a voltagem de saída, né? Então, sim, a palavra corrente alternada cabe bem aqui nesse item, então a resposta é a letra C, sim, ok? Bom, virando a página, eu vou lá para o exercício 4. O fenômeno da indução eletromagnética permite explicar o funcionamento de diversos aparelhos, entre eles o transformador, o qual é um equipamento elétrico que surgiu no início do século XIX como resultado da união entre o trabalho de cientistas e engenheiros, sendo hoje um componente essencial na tecnologia elétrica e eletrônica. Utilizado quando se tem a necessidade de aumentar ou diminuir a tensão elétrica. O transformador é constituído por um núcleo de ferro e duas bobinas. Uma das bobinas, chamada de primário, tem N1 espiras e sobre ela é aplicada uma tensão U1, enquanto na outra, chamada de secundário, tem N2 espiras e fornece uma tensão U2. Sobre o transformador é correto afirmar que é utilizado para modificar a tensão tanto em sistemas de corrente contínua quanto no de corrente alternada. Não é corrente contínua, ele não funciona com corrente contínua, ele só funciona com corrente alternada. Letra B. Só aparece a tensão U2 quando o fluxo do campo magnético produzido pelo primário for constante. Não, ele tem que ser variável, né? Letra C. No transformador ideal,
a potência fornecida ao primário é diferente da potência fornecida ao secundário. Se ele for ideal, né, gente, significa que ele teria 100% de eficiência e a potência no primário seria igual à do secundário, né? Então não é. Letra D. Quando o número de espira N1 é menor do que N2, a corrente no secundário é maior do que a corrente no primário. Vamos lá. Se N1 é menor do que N2, vamos fazer aqui. Ó, N1, U1 é igual a N2, U2, né? Se o número de espira N1 é menor do que N2, ou seja, o N2 o que ele fez? Ele aumentou, né? Porque se esse aqui é menor do que esse, significa que daqui para cá aumentou. Se aqui aumentou, o que acontece com a voltagem? Ela aumenta. E aí, se eu analisar a equação U1 e 1 é igual a U2 e 2. Bom, se a tensão ela aumentou, como isso aqui é igual, né? Esse cara aqui tem que ser igual a esse. Se esse cara aumenta, o que tem que acontecer com a corrente? Ela diminui. O que está dizendo lá? Quando o número N1 é menor do que N2, a corrente no secundário é maior do que a corrente no primário. Não é, é menor. Quando o número de espiras N1 é menor que N2, a tensão U2 será maior do que a tensão U1. Está aqui, ó, tá certo. É a letra E que está correta. Porque se eu aumento o número de voltas, eu vou aumentar a voltagem. Ok? Vamos lá para o exercício número 5. Sabe-se que em um transformador não há necessariamente ligação elétrica entre o condutor do isolamento primário e do secundário. As duas espiras não entram em contato uma com a outra, né? Entretanto, a energia elétrica é transmitida do primário para o secundário. A partir desses fatos e dos conhecimentos sobre eletromagnetismo, é correto afirmar que a corrente elétrica do enrolamento secundário não influi no funcionamento do primário? Correto. A corrente que no secundário ela não vai influenciar no funcionamento do primário, né? Então essa aqui está certa. Eu vou colocar um C aqui para lembrar que está certo. O transformador só funciona com corrente elétrica variável, ou seja, corrente elétrica alternada. Variável. Variável significa corrente aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Se eu tiver uma corrente que aumenta e diminui, o transformador vai funcionar, né? Mas ele não funciona só com corrente variável. Entenderam, né? Corrente variável é aquela que vai, por exemplo, ela tem 10 amperes, aí ela cai para 5 amperes, depois ela cai para 3, depois ela aumenta para 4, depois ela aumenta para 20. Isso que seria uma corrente variável. Alternada é quando ela vai para um sentido e depois para o outro, tá? Então, existe uma diferença entre corrente variável e corrente alternada. Corrente variável vai funcionar? Vai funcionar. Porque se eu variar a corrente elétrica desse jeito aqui, eu altero o fluxo magnético, né? E eu alterando o fluxo magnético, eu vou ter uma corrente induzida do outro lado. Então, a corrente elétrica variável até funciona, mas aqui colocou que só funciona. E não só funciona. Ela funciona com corrente alternada, sem você variar o valor. Tipo, essa corrente aqui é de 10 amperes e essa aqui é de 10 amperes. Vai funcionar da mesma forma que aqui. Então, o erro aqui da afirmativa 2 é falar que só funciona. Não, ele funciona também com corrente variável. Então, essa aqui está errada. É a variação do fluxo do campo magnético nos enrolamentos que permite a transmissão da energia elétrica. Sim, eu tenho uma corrente alternada ou variável que altera o fluxo magnético e isso que permite o funcionamento dele. Então, o 4 está certo.
A diferença de potencial nos terminais do enrolamento secundário é sempre menor do que a diferença de potencial nos terminais do primário? Não. Vai depender da forma que eu quero utilizar, né? Se eu tenho um transformador de 220 para 110 volts, o número de espiras vai diminuir, né? O número de enrolamento vai diminuir. Se eu tenho um transformador que eu quero transformar de 110 para 220, para aumentar a voltagem, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o número de espiras, né? Então vai depender. A diferença de potencial nos terminais do enrolamento secundário é sempre menor? Não. Eu posso usar para diminuir e eu posso usar o transformador para aumentar. Então, a afirmativa 8 está errada, porque ele não é só um abaixador de tensão, ele também é um elevador de tensão. A corrente elétrica é sempre a mesma dos enrolamentos primário e secundário? Não, não são. Está errado. Então, as afirmativas certas estão só A1 e A4. 1 e 4, normalmente esse tipo de exercício pede para achar a soma, né? Então, 1 mais 4, a resposta aqui então seria 5, né? O somatório das respostas corretas daria 5, ok?